Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como aumentar o lucro no confinamento de 50% a 100%. Eu sou o Marcelo Souza e hoje nós vamos conversar sobre o que você precisa saber, o que você precisa considerar sobre os alimentos da dieta para aumentar o lucro de 50% a 100%. Bom, quando você vai formular, quando você vai avaliar as opções existentes de alimentos, os custos por tonelada, você normalmente olha o valor, olha o teor de matéria seca, olha os níveis nutricionais, o percentual de proteína bruta, o percentual, o FDN fisicamente efetivo, o PDR, enfim, vários níveis nutricionais que você deve saber, sim, importante, antes de escolher, antes de colocar no programa de alimentar, o seu programa de formulação, para chegar numa dieta e conseguir produzir o menor valor de arroba engordada. Agora, em relação ao pH desses alimentos que compõem a dieta, em relação à qualidade sanitária dos alimentos que compõem a dieta, como você tem acessado a qualidade sanitária desses alimentos? E aí você vai me perguntar assim, Marcelo, mas qualidade sanitária, como assim? O que você quer dizer com qualidade sanitária? Eu quero dizer de contaminações que colocam em risco a saúde do animal e a produtividade dos animais no confinamento. Essas contaminações, elas podem acontecer, elas podem ser contaminações biológicas ou contaminações químicas. O que são contaminações biológicas? São contaminações, por exemplo, por bactérias, por vírus, e as contaminações químicas seriam contaminações, por exemplo, por defensivos agrícolas, por algum resíduo químico que acabou ou sendo incorporado ao alimento ou ao resíduo que você está utilizando, ou então que foi um resto do processo, o que ficou ali depois do processo de produção desse resíduo. E como exemplo de contaminações biológicas, nós temos a presença de roedores, de ratos, nos locais onde nós armazenamos a comida. Esses ratos, eles se alimentam da comida, mas eles também urinam em cima da comida e eles vão aumentando a carga de leptospira, uma bactéria que dá leptospirose nos animais. Um outro ponto muito comum nos confinamentos, por exemplo, é a presença dos insetos, dos carunchos, os carunchos que se alimentam da nossa matéria-prima, que consomem nutrientes da nossa matéria-prima, que produzem umidade e calor, por exemplo, dentro do grão de milho e que levam a um problema secundário por conta disso. Mas bactéria nem sempre é sinal de contaminação. As bactérias existem também e vivem em simbiose com o organismo do hospedeiro, como por exemplo no rumen. As bactérias elas podem ser probióticas, as bactérias elas podem produzir ácidos graxos voláteis, por exemplo, que são fontes de energia para o ruminante. Elas podem produzir aminoácidos, que também são muito importantes para a nutrição dos ruminantes. Elas também trabalham de uma forma modulando o sistema imune, tanto dos homens quanto dos animais. Como assim sistema imune? O sistema imune é o sistema de defesa dos animais às doenças. Então as bactérias que são chamadas de saprófitas ou simbióticas, são bactérias boas que estão ali para promover a saúde, para promover a produtividade, não, mas para contribuir para que esse animal seja produtivo, E, poxa, mas por que eu tenho que saber dessas bactérias, Eu tenho que entender um pouco dessas bactérias probióticas, essas bactérias simbióticas que estão ali no organismo do animal? Sim, nós temos que conversar sobre isso. E você vai entender por que um pouquinho mais para frente. Agora, da leptospira, eu tenho que saber. Eu tenho que saber que onde eu tenho roedor, eu tenho leptospira. E onde eu tenho leptospira, eu tenho um desafio à imunidade do animal, que nem sempre é diagnosticado, porque o período que esses animais ficam ali confinados é um período curto. E muitas vezes os sintomas são mascarados, mas essas bactérias ali, elas roubam energia do sistema. Elas roubam performance, elas roubam ganho de peso. Mas como eu posso saber o que eu tenho que fazer para verificar a qualidade sanitária dos ingredientes da minha dieta? Bom, o primeiro passo é a análise visual. Eu tenho que olhar os ingredientes, eu tenho que saber se está sujo, se não está sujo, como é que esse ingrediente é manipulado, de onde ele veio. Muitas vezes eu tenho, nos confinamentos de larga escala, eu tenho muitos locais de depósito para monitorar, para acompanhar, e esse sim tem que ser um ponto de importância se eu quero acessar a qualidade sanitária dos alimentos que eu estou colocando para dentro do boi. Porque, por exemplo,
Se eu tenho em algum momento incorporação de água, né, dentro desses alimentos, eu posso ter podridão, posso ter mofo nesses alimentos. Não em todo aquele lote, mas uma parte dele. Para que eu saiba como é que está a qualidade real mesmo, eu tenho que saber quantos por cento tem de água livre dentro de cada ingrediente da minha dieta. Ou seja, o que é a água livre? A água livre é um percentual de água que não está ligada às moléculas do alimento. Então, todo alimento tem um percentual de matéria seca, nós sabemos, você bem sabe isso, e nós utilizamos esse percentual de matéria seca para fazer a formulação da nossa dieta, e o que não é matéria seca é umidade, ou seja, tem água e tem matéria seca. Dentro dessa água tem um percentual dela que é a água livre, que está presente nesses alimentos. E se eu tenho uma água livre que é chamada de atividade de água de 0,7, significa que 70% dessa água que não é matéria seca está livre dentro do alimento. E livre para quê? Livre para participar de reações metabólicas de fungos, de crescimento de fungos e crescimento de bactérias dentro do alimento. Então o primeiro passo é eu saber quanto eu tenho de umidade, quanto eu tenho de água livre. E aí eu vou olhar, por exemplo, eu vou dosar qual é a contaminação ou a quantidade ou a presença de micotoxinas dentro de cada componente da minha dieta. Aí eu já consigo saber o quanto esse alimento está contaminado pelas micotoxinas. Se eu tenho uma suspeita de contaminação por defensivos agrícolas ou se o meu confinamento está rodeado por lavoura em volta, eu deveria esporadicamente, se eu não tivesse sinal clínico, agora, se eu tiver um sinal clínico de problema de ganho de peso, eu deveria coletar várias amostras de todos os alimentos e dosar e pesquisar a presença dos principais defensivos agrícolas que eu utilizo na lavoura que está em volta. Porque a chance de ter spray desse material ou de qualquer tipo de contaminação, ela existe, então ela tem que ser checada. Fazer análise de defensivo agrícola, detectar contaminantes e produtos tóxicos dentro de alimentos não é muito simples. Tem alguns laboratórios que fazem, mas para você ter uma assertividade, você tem que saber o que você está procurando. E é lógico que ninguém vai aqui sair fazendo análise de organofosforado, de organoclorado, de piretroide, por exemplo, em matéria-prima, em alimento de confinamento, se eu não tiver uma suspeita. E qual é a minha primeira suspeita? O farol amarelo, ou talvez o farol vermelho já. Opa, minha dieta está redonda e o ganho de peso alcançado está abaixo do ganho de peso desejado ou projetado. Claro que eu tenho que saber como eu projetei esse ganho de peso, vários fatores influenciam, mas se eu fiz se eu cumprir essas etapas antes, eu tenho um ganho de peso abaixo, então de repente sim, eu posso ter uma contaminação química por defensivo agrícola dentro dos meus alimentos. E aí eu tenho que checar, principalmente se eu tiver lavoura em volta do meu confinamento. Logo, um ponto importante da minha análise para acessar a qualidade sanitária é saber qual é o teor de água livre ou o percentual de atividade de água dentro de cada alimento. E por que eu preciso saber isso? Porque ele me dá uma ideia de qual é a chance potencial daquele alimento de ter reações indesejadas, proliferação de bactérias e fungo. A chance real daquele alimento se deteriorar durante o período de armazenagem. Em muitas situações eu compro grandes quantidades, eu compro por contrato, eu tenho galpões de armazenagem enorme e dentro desses galpões de armazenagem os alimentos permanecem muito tempo. Então é fundamental que eu saiba qual é o teor de água livre para saber o risco potencial que eu tenho desse alimento, sim, ter produção de fungo, proliferação de fungo, e para que eu possa prevenir esse problema, para que eu possa até eventualmente tratar o material e evitar que isso aconteça. Então, se eu sei o percentual de água livre, ele sinaliza a necessidade de um eventual tratamento. E se eu estou monitorando também o teor de água livre, isso me ajuda a detectar um problema, por exemplo, de incorporação de água da chuva. Então, se água livre é água que não está ligada à molécula, toda a água que vem do ambiente, por exemplo, a água da chuva, é água livre dentro do alimento. Olha só a importância que tem a conservação, por exemplo, do telhado, a manutenção do telhado do meu galpão de armazenagem. É uma tarefa que tem que estar aí escrita dentro dos procedimentos de todo confinamento de escala, sim, avaliar
de uma forma periódica o quanto ou qual é a chance que existe de contaminação dos alimentos pela água da chuva. E aí ter um plano para melhorar a minha armazenagem dentro do confinamento. Muito importante isso. Porque senão essa água entra e eu vou ter maiores perdas pela incorporação dessa água. Aí você pode pensar assim, Marcelo, mas eu sei que eu tenho um pouco, que molha um pouco aqui, um pouco ali, eu sei que eu tenho esse problema, mas sempre foi assim, nunca tive problema nenhum em relação a isso. Realmente, sempre foi assim, mas eu vou te explicar por que você tem que mudar isso. Quando você não consegue isolar os alimentos da incorporação da água da chuva, ou quando você está numa região que tem uma troca importante com o meio ambiente, ou seja, numa região muito úmida, de umidade relativa do ar alta, sim, se você tem, por exemplo, os alimentos com maior poder higroscópico, como a polpa cítrica, como uma torta de algodão, elas incorporam muita água do ar. Por isso que é muito comum ter esses materiais esquentando. Porque quando entra água, quando tem excesso de água, vai um processo fermentativo. E qual que é o resultado de um processo fermentativo? Produção de calor. Se eu não consigo melhorar ou proteger esse alimento durante a armazenagem, aí eu vou ter incorporação de água e eu vou ter o aumento da água livre e a produção de fungos e bactérias com produção de micotoxina. Bom, além disso, tem mais um ponto importante. Esses processos fermentativos que não deveriam estar acontecendo e acontecem, eles consomem energia, ou melhor, eles consomem nutrientes dos alimentos. Então, eu perco valor nutricional, eu perco matéria seca e perco energia dos alimentos. Existe uma relação entre a atividade de água e a presença de micotoxinas nos alimentos. Durante 13 anos eu trabalhei numa companhia multinacional de produção de alimentos. E nesse período, uma das atribuições que eu tinha era receber amostras de alimento do campo e essas amostras elas eram submetidas a análises laboratoriais. Normalmente eram solicitadas análises convencionais, como por exemplo proteína, fibra, matéria mineral, enfim, FDN, PDR, mas pelo fato de, historicamente, lá quando eu era criança, lá na minha formação, eu treinava natação e eu comia sempre uma paçoquinha depois do treino. E naquela época, né, há 30 anos atrás, não tinha whey protein, essas coisas, a nutrição não era tão evoluída assim. E aí eu comia uma paçoquinha sempre depois do treino, eu tomava uma Coca-Cola, né, maravilhosamente, uma super nutrição, né, mas criança, né, aguenta qualquer coisa. E aí meu pai sempre falava assim, filho, mas olha só, paçoca tem micotoxina, tem aflatoxina. Amendoim, paçoquinha tem aflatoxina, você precisa parar com isso. E eu cresci com essa história dessa aflatoxina na cabeça. Então, quando eu estava lá dentro da Socil, trabalhando lá, eu comecei a solicitar análises de aflatoxina, fumonizina e o DON, né, a vomicotoxina, em todas as amostras que chegavam para mim. E para minha surpresa, todas as amostras voltavam com algum grau de contaminação. E olha, eram dezenas de amostras por semana. Eu fiquei lá 13 anos. Então foi realmente, eu não sei quantificar, mas foi um número muito grande de amostras e todas elas eram contaminadas. E aí a gente vai entender um pouco por quê. Por que a gente tem a presença de fungo? Porque a gente tem uma facilidade de incorporar água do ambiente. Tanto quanto o milho, por exemplo, quando ele está na lavoura, qualquer planta que é colhida um pouco fora do ponto, com um teor de umidade alto, um percentual, vai ter um percentual provavelmente maior de água livre também, ou então durante a secagem, um processo que não consegue ser bem realizado, ou então numa época de muita chuva, ou então depois que ele está armazenado, ou então durante o transporte, ou seja, é um país tropical que é quente e úmido. E isso faz todo sentido quando eu olho e vejo que todas aquelas amostras tinham contaminação por micotoxina. E essa contaminação por micotoxina é uma coisa diferente de um alimento que está mofado ou que tem colônias de fungo que você consegue ver a olho nu. Porque quando você vê colônias de fungo a olho nu, significa que a quantidade de micotoxina ali é muito alta. E normalmente você pode tentar separar uma parte, é importante, e muitas vezes a gente consegue fazer isso. Mas micotoxina a gente não enxerga. O alimento está lá com um aspecto visual muito bom. E ele realmente teve
vamos imaginar que o nível de atividade de água ideal era até 0,65, ou seja, no máximo 65% de toda a água dentro daquele alimento era água livre. Quando está acima de 0,7 já é um sinal amarelo, um sinal vermelho que vai começar o processo fermentativo com o crescimento dos fungos. Mas eu não consigo enxergar isso a olho nu, a não ser que eu tenha atividade de água muito alta, uma contaminação real dentro de uma matéria-prima. E aí eu olho a colônia. Mas a micotoxina eu não enxergo. Quando eu enxergo a colônia, o problema já é sério. Aí se eu for procurar uma estratégia para usar esse alimento mesmo assim, para tratar esse alimento, eu tenho que ser muito mais agressivo. Então o segredo é trabalhar com nível de atividade de água entre 0,65 e 0,70, mais tendendo para o 0,65. E aí eu tenho uma segurança um pouco melhor. Mas como saber isso antes de comprar os alimentos da dieta? Bom, na minha opinião, todos os alimentos deveriam vir com análise de atividade de água. Nós estamos falando em profissionalizar a nossa atividade. Se você está aqui agora é porque você está buscando alguma coisa diferente. Porque apesar da arroba estar bem valorizada e, na minha opinião, vai continuar assim por um tempo, a reposição está cara, os alimentos estão caros. Então, onde nós temos que atuar para melhorar o lucro dentro do confinamento? São nos processos. Com a mesma dieta formulada, com os mesmos custos de oportunidade de cada ingrediente dentro da minha região que eu usei para chegar no menor valor de arroba engordada, eu tenho que acessar a qualidade sanitária desse alimento. E aí é o meu dever pedir a análise de atividade de água. Senhores e senhoras confinadores, nós precisamos sim melhorar esse ponto na nossa atividade. É um ponto que muitas vezes é cego e pode ser isso que faz, ou melhor, que não faz você chegar no ganho de peso projetado. Então é um ponto de atenção. Vamos passar a olhar para isso. Quando eu busco uma melhoria, eu sei o teor de atividade de água, eu estou fazendo uma análise bromatológica com maior frequência, eu atualizo a matriz do meu programa de formulação. E aí eu sei exatamente o tanto de nutriente que eu estou fornecendo no coxo. Claro, desde que eu tenha uma descarga controlada, que eu pese o tanto de comida que eu estou colocando e o tanto que está sobrando, que eu anote o consumo daquele alimento, ou melhor, daquele lote, para saber o quanto que eles estão consumindo em relação ao peso vivo. Então, num cenário que cada vez mais eu estou buscando melhoria, a análise antes da compra, por exemplo, da umidade e da água livre é muito importante. Se você não faz, é um bom momento para você conhecer e buscar isso. Agora, todos os alimentos com atividade de água alta estão contaminados? Sim. Porque se tem atividade de água alta, tem fungo. Por quê, Marcelo? Porque o fungo está no ambiente, em qualquer lugar. Como eu já disse antes, nem todo fungo também é patogênico. Também tem os fungos que são saprófitas. Mas, em geral, esses alimentos que têm atividade de água livre estão em contato com fungos que, em geral, podem ser patogênicos. E aí sim, eu vou ter as micotoxinas. Por isso que quando eu olhava todas aquelas análises, eu achava. Por exemplo, um milho ardido. É comum, quer dizer, hoje em dia nem tanto, né? De olhar alterações que você percebe a olho nu, não são mais tão comuns, porque também os processos na área da agricultura melhoraram muito, mas de certa forma, você consegue ainda ver algumas oportunidades que muitas vezes a gente busca melhorar o lucro, melhorar a conta, pagando cada vez menos nas matérias-primas, mas a gente pode estar cometendo um grande erro nesse momento, porque eu tento corrigir um problema para fechar a conta pagando menos, só que eu estou levando muito mais contaminação para dentro do boi. E aí eu deixo de ganhar ou eu perco 10, 15, 20% de ganho de peso devido a essa contaminação por micotoxina. É muito comum eu chegar no confinamento e ver uma polpa cítrica quente, uma torta de algodão quente. E por que isso é relevante? Porque nem sempre é visível. Essas micotoxinas, elas são compostos químicos que têm uma resistência enorme. Por exemplo, se você tem micotoxina num alimento e esse alimento é processado, vai passar por uma fervura, ela vai continuar ali ainda. Ela não vai ser neutralizada com a fervura. Se eu pego esse mesmo alimento e congelo ele a temperaturas baixíssimas, como menos 20 graus, as micotoxinas continuam
inteiras. Então, eu não consigo inativar ela dentro do alimento. Por isso que é importante eu saber se ele tem a chance potencial de desenvolver. A temperatura não inativa. E os fungos liberam essas micotoxinas em situações de estresse. É uma defesa do fungo isso. Então, o fungo cresce e em um determinado momento ele vai passar por essa situação de estresse e vai liberar essas micotoxinas que ficam ali nos alimentos e que nós não conseguimos neutralizar. E o que acontece com essas micotoxinas depois que elas estão dentro do boi? Elas chegam no rumen, elas passam pelo rumen, elas são absorvidas durante o progresso do alimento dentro do tubo digestivo, elas são absorvidas. Uma vez que elas são absorvidas, elas caem na corrente sanguínea e elas são direcionadas ao fígado. E o fígado, para quem não sabe, é um órgão que tem uma função muito importante relacionada à produção de energia, portanto ao ganho de peso. E quando essa micotoxina chega no fígado, ela tem que ser quebrada, ela tem que ser biotransformada. O fígado é o responsável por detoxicar, por transformar para poder mandar ela embora. E ele faz isso. É claro que, dependendo da carga de micotoxina de um alimento, o animal não consegue eliminar e morre. E quando eu tenho surtos de mortes por intoxicação nos confinamentos por micotoxina, é exatamente por isso. A quantidade ultrapassou a capacidade do animal em metabolizar aquilo. Agora, normalmente, o que eu sempre tenho são quantidades pequenas que o fígado metaboliza e manda embora. Ah, Marcelo, mas se ele metaboliza e manda embora, então por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque você perde 15% de energia do sistema, em média, para fazer isso. Porque o fígado não trabalha de graça. Ele pega a energia que o animal tem do corpo, ou seja, o animal precisa de uma energia para se manter, de uma energia para ganhar peso, certo? Uma energia que é medida, por exemplo, pelo teor de NDT de uma dieta, por exemplo. Mas ele precisa ingerir um tanto de energia todo dia. Então, uma parte dessa energia que deveria ser direcionada para o ganho de peso, ela é utilizada para que o fígado consiga eliminar essas micotoxinas. Por isso que na maioria das espécies animais eu tenho perda de produtividade quando existe contaminação por micotoxinas nos alimentos e, por exemplo, em algumas espécies, como na produção de frangos e suínos, 100% das produções tem que utilizar aditivos adsorventes para que não haja queda importante de produtividade. Marcelo, e se eu não consigo, se eu não tenho onde analisar a atividade de água nos alimentos que compõem a minha dieta? Visualmente, quase nunca é possível detectar. Como eu falei antes, a micotoxina você não consegue enxergar, mas tem alguns sinais que te dão um alerta, são um alarme. Por exemplo, se você tem polpa cítrica que está esquentando, não exatamente na superfície, uma camada um pouco mais profunda, com a mão mesmo você consegue chegar e ela está esquentando. Se você tem uma torta de algodão que está esquentando, se você tem silagem, dependendo da maneira como você maneja essa silagem, ou seja, como você tira ela do silo, quanto tempo essa silagem demora para entrar na dieta dos animais, numa situação onde o meu silo é um pouco longe de onde eu faço a mistura, no confinamento, se você usa resíduo úmido de cervejaria, se você usa algum tipo de resíduo de amendoim, tem uma chance muito grande de ter micotoxina. E para tirar a prova dos 9, a gente faz a análise da própria micotoxina. Se eu não consigo fazer análise de atividade de água antes de comprar, eu consigo rastrear essas micotoxinas. Como eu deveria fazer isso? Periodicamente. Então, se eu tenho lotes que chegam dentro do confinamento, eu tenho que saber um pouco de cada lote. Agora, numa forma mais simples, eu posso proteger os animais e fazer avaliações esporádicas e medir quanto eu consigo neutralizar acompanhando a evolução de ganho de peso desses animais. Então, vamos lá. Eu não consigo ver, mas eu consigo ter indícios de que eu tenho, que são frequentes. Aí eu faço análise de micotoxina dos alimentos
e trata os animais com aditivos biorreguladores adsorventes. E aí, a última vez que eu estava conversando um pouco sobre isso, alguém me fez uma pergunta engraçada, assim. Marcelo, você falou que fungo, bactéria, que nem sempre traz doença, nem sempre é patogênico, né? Você falou em simbiose. O que é simbiose, né? Me perguntaram o que é simbiose. Então, simbiose é o seguinte: simbiose é uma relação, é uma interação, na verdade, entre duas espécies diferentes que vivem juntas e que trabalham em benefício mútuo, uma dando vantagem para a outra. Então, são vantagens recíprocas. Normalmente, esse termo ele é usado para traduzir um equilíbrio. E como um exemplo muito bom de simbiose, nós temos o rumen, uma simbiose entre as bactérias e o boi. As bactérias do rumen, elas são capazes de transformar a lignocelulose, que é o polímero de carbono mais abundante na face da Terra, de transformar isso em leite e carne. Olha a informação que a gente tem na mão, que a gente sabe e que muitas pessoas que são leigas não sabem. Se nós, seres humanos, comêssemos só planta, só capim, a gente estava ferrado, porque nós não conseguimos, nós não temos essas bactérias que digerem a lignocelulose. O boi tem, dentro do rumen. Então, essa simbiose que é responsável por transformar o maior polímero de carbono existente do planeta em carne e leite, ou seja, concentrar a energia dos volumosos para fornecer alimentos muito mais ricos, muito mais adensados energeticamente, adensados em nutrientes, como a carne e o leite. Olha a importância de atuar, de entender um pouco mais essa simbiose entre as bactérias do rumen e o boi. E aí existem fatores que influenciam no ambiente ruminal, porque para essas bactérias estarem bem, se reproduzirem, se desenvolverem, serem eficientes na produção de energia para o animal, ou seja, contribuírem para o ganho de peso, para o sucesso, para o lucro do seu confinamento, o ambiente precisa estar adequado. Ninguém gosta de ficar em ambiente ruim. Ninguém gosta de ficar num lugar que está muito barulhento, ou muito ocupado, ou muito tumultuado. Se o ambiente está ruim, então a função que ela deveria desempenhar, digestiva no caso, ela é prejudicada. Uma coisa que afeta o ambiente ruminal, muito comum, é uma alteração na relação concentrado volumoso, porque obviamente o boi nasceu como ruminante, como herbívoro, nasceu para comer capim. E aí eu tenho que trazer ele para o confinamento. Então só o fato de eu mudar o teor, de eu inserir uma grande quantidade de concentrado na minha dieta, eu já mudo completamente o ambiente ruminal. Uma dica importante e que é talvez aí um ponto de equilíbrio que eu tenho que buscar, dependendo da linha de trabalho que o seu formulador faz, ou se é você mesmo que formula a sua dieta, é o teor de amido que eu boto dentro do rumen. Porque o amido talvez seja o principal vilão por abaixar o pH e mudar o ambiente ruminal. Um outro ponto que eu tenho que considerar, que eu já considero, você já considera, tenho certeza disso, é o teor de FDN fisicamente efetivo, que estou trabalhando ali com 15, tem confinamentos muito arrojados, que trabalham com 10, 11, 12% de FDN fisicamente efetivo. E quanto menor a efetividade dessa fibra, eu vou ter um ambiente ruminal com maior desafio. Por quê? Porque muda toda a dinâmica da mastigação, da salivação, da ruminação. E quanto menor o teor de FDN fisicamente efetivo, menor vai ser o pH do rumen. Claro que fazer esporadicamente não, regularmente, quando eu tenho diferentes silos, por exemplo, ou silos preenchidos com diferentes talhões de milho, por exemplo, eu tenho que constantemente acessar o teor de FDN e o FDN fisicamente efetivo daquela silagem de milho. E esse é o ponto crítico da nossa operação, chegar num ambiente ruminal equilibrado, propiciar condições para que essas bactérias se desenvolvam e sejam eficientes. Então, se eu já tenho um desafio por si só no confinamento de qualidade de ambiente ruminal, quando chega micotoxina lá, esse desafio piora. Por isso que eu preciso neutralizar essas micotoxinas. Como que eu neutralizo elas? Bom, primeiro
eu deveria usar um aditivo pré-biótico ou biorregulador com adsorvente que fosse capaz de cumprir algumas etapas, como por exemplo, ter uma argila vulcânica, que é um adsorvente inerte que se liga diretamente à micotoxina e impede que ela seja absorvida e entre na corrente sanguínea. Ou seja, esse adsorvente mineral, ele pega essa micotoxina e joga ela nas fezes, e aí eu não vou ter gasto de energia do fígado. Depois, por um probiótico, por exemplo, como as leveduras vivas, que entram ali no ambiente ruminal, que consomem oxigênio, que melhoram o ambiente ruminal. Se elas melhoram o ambiente ruminal, melhorou o ambiente, melhorou o equilíbrio, a proliferação, o desenvolvimento das bactérias simbióticas, que por sua vez vão atuar melhor para digerir os alimentos, melhorando a digestibilidade da dieta. Depois por um pré-biótico, que se trata de uma nutrição celular, ou seja, esse pré-biótico é uma nanoligosacarídeo, que é o tipo de um açúcar, um MOS. Ele serve de nutriente para alguns tipos de bactéria do rumen, que se a gente então está alimentando as bactérias do rumen, nós estamos contribuindo para melhorar a função digestiva, a eficiência dessa bactéria. E finalmente as beta-glucanas, que são a menor parte, a parte mais interna da parede celular de leveduras, extraídas por um processo bem técnico e pouco dominado, que servem como um imunoestimulante. Então as beta-glucanas, elas são uma molécula que entra no organismo e estimulam as defesas orgânicas, as defesas do organismo contra potenciais contaminações por vírus e bactérias. Então é muito importante. E o que você acha que acontece se eu aumentar a eficiência da produção de energia? Aumenta o ganho de peso, aumenta o lucro no confinamento. Na minha experiência, quando você consegue colocar um produto, por exemplo, como o VLN Conf, que cumpre essas 4 etapas, que tira as micotoxinas e que melhora o ambiente ruminal, porque alimenta as bactérias simbióticas, porque bota a levedura viva, que reduz o consumo de oxigênio, o aumento de ganho de peso médio é de 15% em relação aos animais não tratados. E isso faz uma diferença enorme, porque se você fizer a conta, 15%, nós estamos falando de mais de uma arroba por ciclo. Se a gente pegar só uma arroba hoje, são R$300. Se aumentar R$300 de lucro por boi dentro do confinamento, pega o lucro que você já tem, bota mais 300 em cima, quantas vezes você está aumentando o lucro no confinamento? Neutralizando um fator que estava ali atuando devagarzinho por 90, 100, 120, 150 dias, prejudicando, tirando energia do gado. É exatamente por isso que o ganho de peso acontece. Então hoje nós falamos na importância de conhecer o que eu uso dentro do confinamento. Lá no comecinho eu falei realmente em matéria seca, que você já faz, mas que é bom lembrar de quanto em quanto tempo eu tenho feito, como eu tenho coletado, qual é a minha matéria-prima que está armazenada no tempo, que está exposta à umidade, à chuva, como eu tenho feito essa análise de matéria seca, como eu tenho feito a análise de proteína, de PDR, como eu tenho alimentado a matriz do meu programa de formulação. Depois nós falamos de como acessar a qualidade sanitária dos alimentos. E aí, mão na massa, vamos implementar. Pega um papel e uma caneta aí e anota o que você pode fazer hoje já para conhecer e para atuar contra as micotoxinas que estão no seu confinamento. Bom, inicialmente, fazer análises de atividade de água das matérias-primas. Posteriormente, fazer análise das principais micotoxinas, e se você precisar de alguma ajuda, onde fazer, quais dosar, como coletar as amostras, entre em contato com a gente, vai ser um prazer ajudar. Depois, ver se não existe a possibilidade das contaminações químicas, se o seu confinamento está cercado por algum tipo de lavoura, algum tipo de produção agrícola. E finalmente, neutralizar essas micotoxinas e turbinar o rumen utilizando um biorregulador adsorvente como o VLN Conf. Então é isso. Quando você já faz tudo certo, quando dentro do seu confinamento já está indo tudo bem, você que é gerente de um confinamento de escala, já olha para tudo isso, esse é o detalhe que pode e que vai com certeza potencializar o seu ganho de peso. Atuar no ambiente ruminal. Neutralizar as micotoxinas e atuar no ambiente ruminal. E justamente dessa forma, você vai ser capaz de aumentar o lucro no seu confinamento de 50% a 100%.